Olá, queridos alunos, como estão? Vamos lá, nossa correção das atividades. Tem uma bateria de exercícios agora para a gente fazer, né? Vai corrigir esse, eu vou passar outros. E aí é o momento de você ver se você está com dúvida, alguma coisa, né? Para você conversar comigo pela nossa aula online, né? Lembrando que a gente está chegando próxima de avaliação, né? Então não fica com dúvida, fala comigo, tá? Para poder ajudar vocês. Vamos lá, a gente tem aqui a página 254. Botar ela separadinha é bem complicado com essas letrinhas aí. Eu fiz um pouco separado no começo para a gente identificar, mas depois eu botei inteiro porque dá para acompanhar, né? Então aqui a gente tem aqui, para determinar o resultado, calculando o seguinte, tem que calcular 12 dividido por 5. E logo de cara já vê que não vai dar um número inteiro, devido ao número para ser dividido por 5, tem que terminar com 0,5. Né? A gente veio com esse conceito lá no começo, se eu não me engano, no primeiro livro. Então, que é o 12 dividido por 5, a gente pega o 12, né? E a gente tem 2 vezes 5 dá 10, diminuindo, sobra 2. Antes a gente pararia aqui, agora a gente tem que continuar. Então, para continuar, a gente bota um zero do lado do 2 e bota uma vírgula depois do outro 2 ali. E pensa qual número vezes 5 para dar 20, é o 4. 4 vezes 5, 20. 20 menos 20, sobra nada. Beleza? Aí está aqui a respostinha aqui em cima. Aqui. Na letra B, a gente tem 1 dividido por 9. Outro conceito aqui, que antes, né? Mas se você teve aula comigo aí, quando a gente fazia aquelas atividades, aquelas brincadeiras, eu sempre falava assim, não, se o aluno falasse assim comigo, não dá para dividir 1 para 9. Agora não dá, né? Naquela época não dá, você está no quarto ano, no quinto ano, não dá. Não dá naquele momento, mas agora dá. Dá para dividir 1 por 9, agora dá. E como é que vai ser? A gente vai botar 1, tem um 9. O 1 é menor do que o 9, então tem que botar um 0 nele e um 0 aqui com uma vírgula. Agora sim, eu transformei o 1 em 10 e botei o 0 aqui com uma vírgula. Então, um número menor do que... Isso aqui é a mesma coisa que se você... que a gente fez aqui na letra A. A gente dividiu 12 por 5, sobrou 2. Né? O que resta, a gente bota 0. Como aqui a gente não conseguiu nem começar a dividir, a gente já coloca um 0 aqui, um 0 e uma vírgula. A gente sabe que é um número menor do que 1. A gente vai aqui, qual número vezes 9 para chegar próximo de 10? É 1. 1 vezes 9, 9. Vai sobrar 1. Aí eu vou botar o 0 ali. Eu já botei vírgula, não boto novamente. Vai dar 1. 1 vezes 9, 9. Vai sobrar 1 de novo. Então, eu já sei que isso aí vai ficar infinito. Então, já coloco que é 0,11, é uma dízima periódica, quer dizer, nunca vai ter fim. Se eu dividir 10 por 9, ficar 0,111 infinito. Tá? Então, agora 21. Deixa eu pegar agora uma caneta, deixa eu tirar meu rosto daqui. Deixa eu pegar uma caneta. Aqui a caneta. Agora é o seguinte. 21,5 dividido por 8,6, eu já botei aqui direto. Quer dizer, eu sumi com as vírgulas. Por que eu sumi com as vírgulas? Porque tem uma casa decimal só. Então, isso aqui, gente, a gente consegue fazer de cabeça. Eu multipliquei por 10 aqui, por 10 aqui. Tá? Então, ao invés de escrever 21,5 dividido por 8,6, eu já sumi com as vírgulas. O que a gente falou. Se eu pegasse e escrevesse aqui, ó, 21,5 sobre 8,6. O que a gente falou? Tem o mesmo número de casa decimal, então eu tenho que multiplicar por 10 e por 10 para sumir com a vírgula vai virar 215,86. Tá? Deixa eu apagar isso aqui, que esse espaço vai fazer falta.
Bom, então, aqui, a gente tem aqui 2 vezes 86, 172, diminuindo, vai sobrar 43, quer dizer, 43 é menor que 86, então tem que botar um zero e a vírgula lá. Temos 5 vezes 86, dá 430 e restou nada. Então, a resposta é 2,5. E aqui eu já botei direto, porque separar esses números aqui é bem complicadinho, tá? E aí, depois de entender o processo, vou com a caneta aqui ajudando. Então, a gente tinha 53, 5,3 dividido por 6. Então, olha aqui, ó, 5,3 dividido por 6. Eu quero sumir com uma casa decimal, então tem que multiplicar por 10. Se eu multipliquei por 10 em cima, eu multiplico por 10 embaixo. Aí vai virar 53 em cima, que é o que eu quero. E embaixo vai virar 60. Então tá aqui, ó, 53 e 60. Como 53 é menor do que 60, tem que botar um zero aqui e um zero aqui. E agora sim, 8 vezes 60, 480. Subtraindo, vai sobrar aqui 50. Coloco um zero. 8 vezes 60, 480. Sobra 20. 20 é menor do que 60, coloco outro zero aqui. E aqui eu tenho 3 vezes 6, 18, sobrou 20, então vai ficar sobrando 20 direto. Então eu sei que é 0,8333, que sobrou 20, amigo. Já sei que vai dar 20, 20, 20. Então daria 333 direto. Está ali a resposta. Agora vamos usar aqui esse probleminha aqui. Agora esse aqui, eles saíram, 12 amigos saíram e gastaram R$390,48. Aí quer saber quanto cada um pagou, que eles dividiram as 12 pessoas. Então, olha só, por que tem 2 zeros ali? Não era 12? Mas eu tenho duas casas decimais aqui. Então, eu tenho que multiplicar por 100. Se eu multipliquei esse por 100, tenho que multiplicar 12 por 100 também. Não vou escrever aqui, porque esse raciocínio dá para fazer de cabeça. Entendeu? Sempre. Bem tranquilo. Então, olha aqui, ó, eu tenho 3.940, botei aqui o tracinho aqui, porque é isso que eu vou dividir. Essa linha ficou um pouquinho mais para cá. Diminui até aqui. Então, 3 vezes 1.200 dá 3.600. Subtraindo, sobra 304. Abaixei o 8, botei até de verde. Então, eu tenho 3.048. Aí eu faço 2 vezes 1.200, vai dar 2.400. Subtraindo dá 648. 648 é menor do que 1.200, coloco zero. E aqui eu tenho 5 vezes 1.200 dá 6.000. Subtraindo sobra 480. Coloco um zero, porque é menor. 5 vezes 1.200 dá 4.800, sobra tudo zero. Então, aí, aqui está a nossa resposta, R$32,52, e está ali. Agora eu te falo, se você não tiver um celular na sua mão, como é que você vai dividir isso para todo mundo, né? Se não souber fazer essa conta aí, né? Então, a única coisa que muda das contas anteriores é que você tem que colocar um zero e acrescentar uma vírgula uma vez, e depois você pode ir acrescentando um zero. Agora é o seguinte, se você está com dúvida em multiplicação, divisão, sempre falo isso, aí você está com um problema lá atrás, e você tem que sanar isso, senão você vai ficar com dificuldade. Não só aqui, como mais à frente, tá? Então, temos aqui, ó, efetua porcentagem. Lembrando que porcentagem de eu substituo por vezes, e como é por 100, eu coloco o número sobre 100. Tiro esse símbolozinho aqui, ó, de porcento, e coloco 100. Quando tem zero aqui e zero aqui, eu posso cortar, tá? Eu posso cortar. E eu fiquei com 3 vezes 7. 3 vezes 7, 21. Por que pode cortar? Porque aqui é uma divisão. Ó, aqui é uma divisão. Essa barrinha é uma divisão. Isso aqui é uma multiplicação. Então, por isso que dá para dividir. Porque, por exemplo, ó, se eu pegar
Vamos ver se a gente consegue fazer aqui um exemplo. 100 dividido por 10 vezes 20, vou até mudar a cor aqui do meu lápis. Ó, se eu dividir 100 por 10, vai dar 10, não é isso? E 10 vezes 20, que no caso aqui de azul, eu fiz essa divisão aqui, né? 100 dividido por 10 é 10. 10 vezes 20 é 200. Não é isso? Se eu tivesse feito pelo método que eu estou fazendo aqui, eu cortaria aqui, ó, esse com esse. Então, excluiu 0 com 0. Então, ficou 100 vezes 2, 200. Então, dá na mesma, entendeu? Dá na mesma, tá? Do mesmo jeito também que tivesse o 0 aqui e o 0 aqui, ficaria 10 vezes 20, ficaria 200 também. E assim vai. Tá? Então, tem 0 embaixo e 0 em cima, se é multiplicação, divisão. Se tiver soma e subtração no meio, aí já muda o raciocínio. Tá? Eu tenho que pensar que as operações elas se relacionam. O soma com subtração, multiplicação com divisão e potência com raiz. Tá? Então, ela não importa a posição que você faz a conta, sempre dá o mesmo resultado. Tá? Com exceção do menos, porque o menos, dependendo, dá uma diferença. Tá? Mas não vou entrar nesse critério agora. Então, tá aqui. Cortei. Ficou 3 vezes 7, 21. Agora, no 8 ali, eu boto 8 sobre 100. O D, boto multiplicação, tem 0, 0, 0. Corto tudo. 8 vezes 4, 32. Aqui eu tenho 15%, é 15 sobre 100 vezes 950. Então, tem um zerinho só. Então, eu continuei com 15, mas sobre 10. 15 dividido por 10 dá 1,5. Multiplicando 1,5 por 95, já estudou a multiplicação aí, né? Eu vou fazer aqui só para a gente relembrar, o de baixo eu não vou fazer. É assim, coisa. Ó, é 95 vezes 1,5. Quem já estudou isso? 5 vezes 5, 25. Esqueça essa vírgula. Vão 2. 5 vezes 9, 45, 46, 47. Pula uma casinha. 1 vez 5, 5. 1 vez 9, 9. Somando isso aqui, a gente tem 5, tem 12, vai 1, né? Dá 14. Tem uma casinha na vírgula aqui, então é uma vírgula aqui só. Então tá lá. 142,5. Vou deixar aqui para ver, eu acho que não vai atrapalhar o outro lado não, vamos ver. 32% 32 sobre 100 e temos 1.943. Então, não tem nada para cortar, então não tem que pegar 32 e dividir por 100, que dá ali 0,32. Aqui, ó, 2 zeros, 2 casas decimais. Vou ter que apagar ali, não tem jeito não. Não vai atrapalhar. O ruim é que essa borracha tem que clicar em cima da linha para ela apagar, né? Se fosse aquele apagador mesmo que eu saio apagando tudo igual do pente, é bem melhor. Está bom. Importante a gente entender aqui o conteúdo. Você vê que a matemática ela vai sendo dada aos poucos, ainda você vê que uma coisa está sendo ligada à outra. Você aprendeu a dividir número decimal, você aprendeu o número com vírgula, você está vendo que o número com vírgula, a multiplicação com o número decimal aqui, que é com vírgula, tem a ver com porcentagem, uma coisa vai ligando na outra. Sem uma, não se resolve a outra. E multiplicando 0,32 por 1943 dá 621,76. Você vê que tem 2 casas decimais, tem 2 casas decimais aqui também. Tá? Aí ali a gente tem aqui 2 perguntas. A primeira aqui, falando que ele ia comprei um rádio para minha casa e paguei R$980.
A primeira coisa é que ele pagou 15% na hora e o restante dividiu em 4 parcelas. Mas se ele tivesse pago à vista, ele pagaria com 8% de desconto, ele tiraria 8%. Então, qual o valor que ele pagou no ato? Primeira pergunta. E se tivesse pago à vista, qual seria o valor do rádio? Ele não perguntou parcela. Então, você vê que tem 4 parcelas. Se fizer a divisão, fazer à toa, que não tem essa pergunta aqui. Então, aqui, ó, 15% é 15 sobre 100, de 980, substituo por vezes. Então, olha lá, 2 zeros, corto 0, corto 0. Tem 15 dividido por 10, dá 1,5. 1,5 vezes 98 dá 147. Então, isso aqui é quanto ele pagou, mais as 4 prestações, que não perguntou qual era o valor de cada prestação. Então, não precisamos calcular. Agora, se tivesse pago à vista, qual seria o valor? 8%, a gente tem que saber quanto é para descontar. 8% é 8 sobre 100. Tem aí os zerinhos, a gente corta. Então, 8 dividido por 10 é 0,8 vezes 95 dá 76. Então, aqui, ó, o valor do rádio era 980 menos 8%, que é 76, dá 904. Então, a resposta está aqui. Ó, no ato da compra foi pago R$ 147,00 e mais 4 parcelas. Se tivesse pago à vista, teria pago R$ 904,00 na hora. Tá? Ele teria economizado R$ 76,00. Então, quando fala 8%, 3% de alguma coisa, 5% de alguma coisa de desconto, você tem que saber quanto representa aqueles porcento e subtrair do valor total, vai ser o desconto que você vai dar. Eu acho que essa número 3 deveria ter vindo primeiro, esse exercício aqui, né? Porque está fazendo você escrever, passar porcentagem para número decimal. Então, tem porcento ali, você substitui o símbolozinho por 100, e aí 2 casas decimais sempre, tá? Que é por cento e 2 casas decimais. Que é a mesma coisa, 39 vai ter 2 casas decimais, sempre vai ter 2 casas decimais, 100% vai ter 2 casas decimais aqui. É bem simples. Agora, como pode ser representado um número racional, né? Que são esses números que a gente está mexendo. Dando um exemplo de cada tipo. Só escrever aqui que os exemplos estão tudo aqui em cima, né? A gente acabou de fazer. Ele pode ser representado em forma de fração, em forma já está aqui em cima no exercício. Não precisa a gente escrever de novo. O número racional pode ser representado na forma fracionária ou decimal, está em cima. E a forma decimal possui números decimais periódicos ou não, que é aquele que vai repetindo e vai embora. Tá? Aí a segunda pergunta é: como converter uma fração com denominador sendo a potência de 10, 100? Então é aqui, ó, denominador, a parte de baixo. Denominador, a parte de baixo. Lembra que eu falei que era importante gravar esse nome, numerador, denominador. Deve-se dar ao numerador tantas casas decimais quanto forem os zeros do denominador. Então tá aqui, ó, tem 2 zeros, aqui, ó. Aqui em cima eu vou acrescentar o número de casas decimais respectivamente igual ao número de zeros que tem no meu denominador. Como fazer para comparar 2 números decimais, né? Primeiro comparamos a parte inteira. Tem 2 números decimais. Como é que eu vou comparar? Vemos a parte que é inteira. Igual aqui, a parte inteira qual é? 1, 1. Aqui a parte inteira é 0. Sendo iguais, nós comparamos os algarismos das casas decimais aqui de trás. Sendo iguais, nós comparamos como centésimos e assim sucessivamente. Então, aqui a gente vai comparar, se não tiver o mesmo número, a gente acrescenta aqui um zero. Se for 0,3, aqui 1,5, depois a gente acrescentaria o zero. Né? A gente compara, aqui começa com décimo, daqui para cima, décimo, centésimo, milésimo, né? Assim sucessivamente. Na adição e na subtração de números decimais, adição e subtração. Além de poder convertê-los em números fracionados, né? E realizar uma soma algébrica, qual é outra maneira de representar? Né? A fração é aquela que complica pra caramba, né, cara? Não se prende a isso, não.
para fazer a conta normal, né? Você nunca vai transformar, você não vai ter esse trabalho de transformar um número decimal em fração para somar depois. Você vai. Então a gente só faz o seguinte: a gente escreve o número no algarismo na soma. Não esqueçam de colocar vírgula sobre vírgula. Isso na subtração, na multiplicação, na soma, na subtração, é muito importante. E também podemos completar com zeros as casas decimais faltantes. Deixa eu fazer um rabisco aqui só para... Isso aqui é o caso de ter 1,35 mais 1,0, 1,1, por exemplo. Completar as casas restantes seria 1,35. Aí aqui 1,1, que é mais. Aqui não tem, completar a casa restante seria fazer isso aqui. Transformar em fração seria eu pegar 1,35, só para esclarecer, e fazer que é 135 sobre 100. Quer dizer, eu sumi com a vírgula transformando em fração. Pô, não vai fazer isso. Então, não se prende a isso, não. Tá? Você já sabe que isso pode ser feito pelos exercícios que você fez. Você não vai fazer uma soma dessa forma. E aqui temos, na multiplicação de número decimal, como devemos proceder quanto ao posicionamento da vírgula. Isso aí é negócio a gente contar as casas decimais, né? Então, tá aqui, após a multiplicação dos números, deve somar a quantidade, somar, né? Contar, né? A quantidade de casas decimais dos números que estão sendo multiplicados e adicionar a vírgula ao resultado, na posição correspondente ao número da casa decimal, contadas da direita para a esquerda. Você conta da direita para a esquerda e posiciona a vírgula a quantidade de casinhas que você contar. Como calcular o percentual de um número utilizando a forma decimal? Então, tá aqui, deve-se converter o percentual em decimal, né? Por exemplo, o percentual está aqui. Às vezes o percentual ele tá uma resposta em decimal. Então, tem um 10%, eu tenho 10 sobre 100, cortando esse zero com esse zero, fica 1 sobre 10, e aí eu ando uma casinha, porque tem um zero só, fica 0,1. Então, depois, esse percentual aqui multiplicamos pelo valor que a gente quer calcular, o porcento. Tá? Que é o exercício que a gente fez agora. Então, é isso aí. Depois que a gente resolveu aí, vocês não tendo dúvida de nada, tendo pergunta, não guarda para você. E não é esse exercício aqui, não. A gente vai resolver, a gente vai fazer as páginas. Deixa eu corrigir isso aqui. No slide está certinho. Bom, aqui. Deu um... Não, aqui não. É esse aqui, ó. Isso aqui. A gente vai fazer, a gente parou na página 257. Vai terminar a 257. Deixa eu vir aqui para o meu... Bom, a gente fez a página 257, parou na metade. Vai terminar 257, 258, 259, 260. Tá? Tá lá no slide tá certinho, que ali eu esqueci de mudar no final. Tá? Então é isso aí, crianças. Um forte abraço. Fiquem todos com Deus.